Olá, todo mundo. Obrigado por ter assistido nossa conversa aqui com o Dr. Décio. Só para o apresentar, ele é um professor de psiquiatria na Universidade de Santo Amaro, professor de medicina psicossomática na Santa Casa de São Paulo. Ele também é especialista em psiquiatria e psicoterapia pela Associação Brasileira de Psiquiatria de Santa Casa de São Paulo. E está aqui hoje para conversar com a gente sobre como a gente pode cuidar das professoras, das crianças que estão sofrendo essa situação no Rio Grande do Sul. A gente sabe que quando a criança e a professora enfrenta situações traumáticas, né, a gente tem que realmente tentar tomar cuidado com essas famílias, a gente tem que acolher, mas a grande pergunta é como? Como que a gente pode melhor fazer isso? E embora a gente está focando nessa tragédia recente, né, a gente sabe que professores enfrentam cada coisa. É, pode ser um fenômeno nacional, pode ser uma coisa que acontece dentro de escolas, que a gente sabe que às vezes tem esses acontecimentos, infelizmente. E também pode ser uma professora que tem que lidar com uma trauma pessoal ou que recebe uma criança que já sofreu outros tipos de traumas. Então, a Bilinguistas convidou o Dr. Décio para conversar com a gente como que a gente pode melhor tratar desses assuntos gravíssimos no nosso cotidiano. E é isso. Então, a gente tem 5 perguntas. Aqui eu já vou começar com a primeira. Então, Dr. Décio, como que as crianças percebem situações de tragédia, de mudanças bruscas de rotina ou de privação de dos recursos? Como que a gente pode, né, tratar desse assunto? Obrigado, Rebeca, pelo convite. Agradeço de coração e fico feliz de poder ajudar. Espero também poder fornecer informações úteis e valiosas, né, para essa situação que, como você definiu, é uma tragédia natural que tem reflexos importantes na vida das pessoas. Bom, uh, seja adultos, né, idosos, mas em relação às crianças, elas podem ter diversas formas de reações, né? Diversos tipos de reações. Elas incluem reações de trauma mesmo, né? Dependendo do que elas vivenciaram ou do que elas viram. Né? Obviamente que, infelizmente, os números, né, de pessoas mortas e também desaparecidas tendem a aumentar, né, aí, conforme as estatísticas vão concluindo as buscas, né, as tentativas de resgate. Então, crianças podem apresentar as suas perdas, né, familiares, ou podem também de familiares ou de conhecidos próximos, e também vivenciar a situação, presenciar, né, situações graves, né, de mortalidade, de pessoas morrendo, e isso daí vai ter um impacto e vai funcionar como um trauma por si só. Então, geralmente elas acabam apresentando sintomas de ansiedade, é uma ansiedade, uma reação, né, como se fosse uma reação física de tentativa de adaptação do organismo. Algumas podem ficar mais quietas ou mais paralisadas ou até um pouco mais anestesiadas emocionalmente, é uma sensação de distanciamento, como também seriam geralmente nessa fase. Agora falando tecnicamente, assim, como os eventos traumáticos são recentes ainda, né, não se passou um mês ainda do início das chuvas e da gravidade, elas estão entrando numa fase agora assim, de adaptação total, né? E essa adaptação ela envolve então a proteção do organismo com ou o distanciamento, né, ou a ansiedade e sintomas relacionados a mudanças do comportamento. Algumas podem sim apresentar reações um pouco mais exacerbadas. Isso vai depender
né, da estrutura daquela criança, do temperamento daquela criança e outros fatores protetores do ambiente também. Então, você acha que o que as professoras podem observar seria talvez crianças mais retraídos ou uma mudança brusca de comportamento? É isso que seria observado nas crianças? Exatamente, perfeito. Qualquer reação congruente, por exemplo, esperada, né, uma criança que perde os pais, por exemplo, um irmão, um tio, avó, que tem uma perda significativa, então ela pode ter uma reação congruente de ficar triste, abalada, ou também, como eu falei, de ficar um pouco distanciada, anestesiada. E também deve-se ficar atento para sintomas de incongruência, né? Crianças que desenvolvam manifestações comportamentais não esperadas para aquela situação específica. Isso também pode ser um mecanismo não muito adaptativo, no caso, e deve ser abordado, como você falou depois, a gente vai falar um pouco sobre isso, para tentar ver por que aquela criança está tendo essa reação, de alguma forma dar um acolhimento. É importante, né? Como na sua fala eu penso como é importante ter uma pessoa que conhece bem essa criança, né? Então, isso que aconteceu agora, pelo menos as crianças estavam na escola até agora, então essa professora pode já saber o que é normal dessa criança, né? Se fosse no início do ano letivo, seria um pouco mais difícil. Então, isso é importante para os professores que vão cuidar dessas crianças. E, pensando nisso, como que a escola, pensando de forma coletiva, pode confortar crianças e famílias neste momento? Perfeito. As escolas, elas têm, nesse momento, elas vão participar provavelmente juntamente com outras equipes para poder dar o acolhimento, né, e ninguém vai ficar necessariamente trabalhando em relação às aulas ali específicas, agora não é um momento para isso. Obviamente que regiões não tão afetadas que vão receber, as escolas vão estar ali para dar essa assistência. Essa assistência ela pode ser dada através, né, então, dependendo do local, né, onde essas crianças estão sendo encaminhadas para poder participar de atividades, isso pode sim ser oferecido, né, atividades não só recreativas, mas atividades terapêuticas relacionadas a atividades de recreação, ou atividade física, ou atividades de relaxamento. Crianças respondem muito bem a técnicas de relaxamento, de respiração, elas são. Eu estava falando dos sintomas, né? Anteriormente, não existe uma resposta prevista, né, em situações de catástrofe natural. Dependendo do temperamento ou também da família, quando a gente vê situações que envolvem um ambiente ali familiar, que é no dia a dia, você pode mais ou menos ter uma ideia de como algumas crianças vão reagir em situações de adversidade. No caso de um trauma complexo, como uma catástrofe natural, onde impera a impotência, né, há uma situação de não há um porquê, não há um endereço, né, é simplesmente algo que ocorreu, né, uma situação natural, de desastre natural, e isso gera muita impotência, muito questionamento. Então, as crianças elas podem ter reações muito variadas. Agora, quando essas técnicas são aplicadas em grupos, né, isso pode gerar, então, quando essas crianças são abordadas, né, e são oferecidas a atividades de promoção do relaxamento ou da respiração, ou do controle da ansiedade, ou desenhos. Nos desenhos isso pode se manifestar, podem aparecer nos desenhos também aspectos de comunicação, ou num contar de histórias, ou numa interação em grupo. Tudo isso pode promover o aparecimento de uma comunicação que as crianças às vezes não vão conseguir colocar em palavras. Essa, então, é uma outra característica das crianças. Muitas, por uma questão óbvia de cognição, elas não terão
a capacidade, muitas vezes, de colocar os seus sentimentos em palavras. Isso pode ser, então, isso pode aparecer através de desenhos, de brincadeiras, de interações em grupo e também podem responder muito bem às técnicas de relaxamento e comportamentais que, como eu falei, com uma orientação, uma psicoeducação oferecidas aos professores, isso pode ser aplicado nos grupos e ter um bom resultado, porque as crianças vão responder muito bem, elas respondem de forma visceral a essas intervenções. Perfeito. O que eu estou assim pensando muito é sobre as outras, a gente chama na educação, né, de outras línguas da criança. Então a gente tem a língua, né, de fala, mas nem sempre a criança está apta a fazer isso e nem quando está frente a uma questão, uma trauma, que vai usar essa ferramenta para se expressar. Então, essas outras línguas que você fala, né, o corpo, a expressão corporal, a expressão através do desenho, então, da construção, né, da brincadeira, especialmente a brincadeira com crianças pequenas, né, a fala vem através dessas outras línguas, e aí a professora necessita uma atenção muito em cima do que as crianças estão expressando através dessas línguas. É isso que eu estou ouvindo de você, eu acho, nossa, faz muito sentido, muito bom mesmo. Eu tenho uma experiência que eu Exatamente. até queria contar, para as pessoas que não sabem, eu morei no Iraque durante a guerra, e eu trabalhei numa escola como professora de crianças de 6 a 9 anos. E como professora, eu estava recebendo crianças do local de guerra mesmo. E eu, muito nova, né, nesse cargo, eu não sabia bem como reagir a essas crianças que aparentemente estavam bem. Estavam sorrindo, estavam se comunicando. E aí eu estava na minha aula de inglês, na língua inglesa também, numa professora bilíngue, e eu dei uma folha para eles. Eu fiz aquela atividade super estereótipo para começar a trabalhar com o como chama? O future tense, né? O tempo verbal do Sim. futuro. Pedi para dobrar a folha no meio e um dia eu pedi para pintar o presente. Então, o que é a sua vida hoje? Coloca no papel, né? E todo mundo estava desenhando flores, aquele desenho, né, meio estereótipo, a casa, os bichos de estimação, arco-íris, sol, essas coisas, né? Família, amigos. E aí o dia seguinte, né? Porque a gente quer detalhes no desenho, então a gente não pede para fazer no mesmo dia. No dia seguinte eu pedi, então, daqui 5 anos, como que vai ser a sua vida? Aí que apareceu, que foi só desastre. Foi sangue, foi guerra, foi pedaços de corpos, foi a destruição. E essas crianças eram pequenas. E aí que eu vi, aí começou a sair por aí. E aí eu trouxe esses desenhos para a direção e falei, olha, essas crianças parecem bem, mas olha o que eles pintaram. O que a gente vai fazer? Então, esse movimento é realmente coletivo, de pensar nas línguas dessas crianças, de deixar papel, de deixar massinha, de deixar o corpo mais livre para se expressar e ver o que as crianças vão falar através dessas expressões. É por aí? Perfeito, perfeito, Rebeca. Ah, Excelente exemplo. No caso, né, como você colocou, acredito que essas crianças elas tenham um tipo de trauma que seja, vamos dizer assim, mais constante ou mais, vamos dizer assim, que tenha um componente da realidade diária ou de alguma forma ocorrem de uma forma recorrente situações, vamos dizer assim, de situações de guerra, né, na região onde eles vivem ou de problemas próprios da pobreza da região uhum, que elas viviam,
mas os traumas eles seriam recorrentes, né? Tipo, teria um evento aqui, evento ali, e isso seria algo que iria gotejando, ou, dependendo do local, numa frequência maior. Esses traumas que você presenciou, eles têm um impacto no desenvolvimento cognitivo dessas crianças até muito maior, né? O estresse crônico, ainda mais dependendo da faixa etária, ele vai prejudicar o neurodesenvolvimento, capacidade criativa, capacidade cognitiva, o que nessa situação, como você falou, né, dessa situação atual do Rio Grande do Sul, esperamos que com o passar dos dias isso, todas as buscas sejam, né, totalizadas, as famílias consigam com o tempo, com as ajudas que estão sendo enviadas, se organizar e com o tempo reconstruir, né, isso é bem lento, obviamente, reconstruir sua vida e, e não necessariamente isso tenha, torceremos para isso, né, que isso não tenha uma recorrência ou outras catástrofes naturais tão tão próximas, né? Com certeza. Eu estava recentemente eu estava dando uma olhada, né, em eventos comparativos com essa enchente e a foto que mais se aproximava era uma foto eu esqueci o ano, mas faz mais ou menos uns 20 anos atrás, né? Então, é um espaço significativo, mudando uma geração, né, uma situação, mas vira e mexe, essas regiões, elas têm relação com o leito obviamente, não só da quantidade de chuva, mas também dos rios, né, e da forma como ocorreu o escoamento, né, de outros rios ao redor. Então, são coisas imprevisíveis, né? Com certeza. E vai ter mais, né? Vai ter mais, infelizmente, com. E a gente está vendo Sim, isso no mundo todo, né? Então, lógico, eu trouxe o exemplo da guerra, mas a gente tem professores que estão em todas essas realidades, né? E tendo que lidar com isso. E então a próxima pergunta é muito parecida com isso. Então, assim, como o professor pode elaborar seus próprios sentimentos de maneira a trazer para as crianças e famílias ações que efetivamente as confortem? boa. E isso, então, só, eu acho assim, voltando só um pouco ao que eu estava explicando, como você falou do exemplo, né, eu acho que o fato de a diferença da intensidade da persistência e da continuidade ou não do trauma teria o impacto, e daí, nessa situação também no Rio Grande do Sul, importância também, né, das estratégias que poderiam ser elaboradas para fazer as intervenções nessas crianças, para que isso realmente não seja algo que. Então, elas podem responder às intervenções, né? Uhum. E crianças, como eu falei, respondem muito bem. Então, daí, importância disso. Os professores, eles vão estar dentro de um ciclo, né? De um ciclo dentro dessas estratégias e intervenções que a gente está falando, os professores vão estar no meio. Então, eles sim, eles também vão presenciar as situações traumáticas, eles também estão vivenciando a tragédia por si só, também podem ter perdas familiares, então eles também podem estar vulneráveis e traumatizados. Então, dentro desse ciclo, os professores também vão ser acolhidos por equipes que estão acompanhando, né, os profissionais. Se o professor apresentar uma situação de vulnerabilidade, como, por exemplo, uma exposição não só ao trauma, mas também a uma perda e qualquer tipo de perda, e situações que podem cursar com sintomas de estresse, transtorno do estresse agudo, que no futuro vai se tornar um transtorno de estresse pós-traumático, esses professores necessitam de acolhimento, necessitam também de intervenções psicológicas para poder lidar com essa situação. E aqueles que se sentirem bem, mais estáveis e que não tiverem sido expostos a isso, aí sim, eles vão precisar estar bem para poder oferecer às crianças
vamos dizer assim, o melhor resultado de intervenção. Então, eu colocaria dentro do ciclo, o ciclo das pessoas que também estão oferecendo ajudas, isso vem de fora, né, ou vem de profissionais que estão lá na região. Os professores que estiverem vulneráveis também devem procurar ajuda, devem procurar o atendimento ou acolhimento e ter uma via onde eles possam se expressar, né, para entender a impotência, para entender os sentimentos que estão vivenciando, ainda que não tenham acontecido, como eu falei, os exemplos, né, mas só de vivenciar a situação, isso tem um impacto, sim, né, nas emoções, trabalhar isso para poder transmitir para as crianças segurança, acolhimento e validação daquilo que elas estão sentindo. A Nossa, validação, perfeito. tanto dos professores, e passar isso para as crianças, a gente fala, e parece realmente, você sabe disso, parece relativamente óbvio, mas muitas vezes isso a gente sabe na área da psicologia, da psiquiatria e da psicopedagogia, muitas vezes o óbvio ele não é aquilo que é realizado, né? Por mais óbvio que pareça, às vezes ele é muito difícil de ser colocado em prática e isso tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes falando aqui pode parecer óbvio, mas eu não estou exposto, eu estou exposto, e você também, às imagens da tragédia, né? Uhum. E a gente sente por isso. Todos nós, em casa, né? É uma coisa que a gente conversa e isso tem um impacto sobre nós. Mas nós não estamos expostos lá no local, ou seja, onde o impacto é muito maior. E nessas situações, quando as pessoas estão expostas ao trauma ou a situações traumáticas, aquilo o óbvio, ele não é óbvio. É. Simplesmente as pessoas vão se defender naturalmente, isso é natural, elas vão se defender fisiologicamente, comportamental e cognitivamente, mas muitas vezes o óbvio ele sai da tela, sai da frente, ele não aparece. E o que que seria o óbvio? Você pode dar um exemplo nesse sentido? Sim, por exemplo, o óbvio seria a validação. Dependendo da situação que o professor está é, presenciando ali. Naquele momento do trauma, o professor ele pode vivenciar a situação do trauma, vai absorver aquilo e vai se defender com seus recursos, o que é Entendi. esperado. No momento de fazer as intervenções com um grupo de crianças, por estar tão defensivo, por estar se protegendo, pode deixar passar os sentimentos ou as expressões daquelas crianças na brincadeira, na atividade ou no desenho, seja qual for aquilo, e deixar porque aquilo que a criança está sentindo vai passar despercebido, porque não faz, como eu falei, a pessoa não está preparada ou não está num estado de estabelecer uma sintonia com o outro. Então, mas isso não é um julgamento, né? Obviamente não é um julgamento. Isso são processos por isso que as intervenções que estão sendo feitas pelas equipes lá são tão importantes, É. né? Para que as pessoas consigam, né, perceber suas reações que muitas vezes não depende delas, né? Elas precisam ser alertadas para isso. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, por exemplo, quase um mecanismo de defesa, né, de autopreservação pode ser a não escuta do outro. É isso? Exatamente, um Ok. sentimento de distanciamento, É, de não querer ter contato com o sofrimento alheio, isso. obviamente, porque a pessoa, isso que é muito importante frisar, né? E lógico que as pessoas, quem passa pelo trauma entende isso. Então, eu não vejo problema. Então, como eu falei, não é uma crítica, né? Pelo Uhum. contrário, é uma explicação e uma compreensão. E a gente colocando essa compreensão, né, ela entra nesse ciclo que aquelas pessoas estão. Né? Então, dos pais, dos professores, das equipes de resgate, das crianças. Então, todos estão num ciclo, né, e se ajudando, e isso é importante. Lógico que não dá para ser perfeito. Isso que eu estou colocando é um ideal, né? Mas Não, os mas ideais foi muito funcionam. bom você colocar isso, porque se, por exemplo, as outras professoras, ou as coordenações, ou as direções, ou os próprios pais enxergam esse movimento, eles têm que enxergar com uma certa empatia também, né?
colocar pessoas para ajudar esses profissionais. Então, o que vem na mente também, coordenadores, é estar muito próximo à sala de aula nesse tempo, estar muito próximo a seus professores, pegar semanalmente e fazer uma reunião individual com cada uma, escutar, né, ajudar, ter momentos ou um protocolo de eu preciso sair da sala agora porque eu não estou aguentando e precisava de uma troca, uma assistência nesse período, pensar nas reuniões pedagógicas como algo extremamente diferentes, né? Até o uso de técnicas de relacionamento, de mindfulness, e outros meios de expressão até para os próprios professores, os adultos na sala. Pode ser um momento muito de comunidade, né, da escola inteira, junto com os pais. Tem muitos recursos que, juntando os adultos numa comunidade, podem pensar para se ajudar e ajudar as crianças. Né, Décio? Sim, nessas situações, a boa informação, os americanos têm um termo, né, nessas situações, por exemplo, de seja qual for a necessidade de comunicação, existe uma diferença entre o soltar a, soltar a informação de uma forma completamente dump, né, de trust dumping, né, Uhum. e trust telling, né. Então, a diferença entre falar a verdade e soltar a verdade. Então, o estresse, como eu falei, pode dar reações em qualquer pessoa, assim como as crianças vão reagir, os adultos também. E essas crianças que sofreram também estão com as perdas ou com as situações, as perdas que eu estou falando incluem perdas materiais, isso não é apego É, material, além das perdas, obviamente, que podem acontecer de outros familiares, existe a perda do CEP, do sentimento, da sensação de pertença a um local, né, do seu habitat, né, isso tem um impacto no cérebro humano enorme. Isso não é apego material, isso é apego de segurança vital. Então, essas situações, então, quando houver, né, os encontros e as pessoas precisarem fazer as comunicações, é importante zelar, né, para que as comunicações sejam através do falar, né, da comunicação real e não simplesmente de um despejo de informações e que pode se tornar, como eu falei, isso pode ser percebido como um excesso, né? Então, são momentos delicados, né? E sim, o treinamento, a informação, a comunhão das pessoas embebidas de informação pode ajudar bastante no manejo e, e até na superação dessas adversidades. Obviamente, como eu falo, a gente está falando de uma situação ideal, né? E lá a vivência deve ser bastante difícil e não muito organizada da vivência das pessoas que estão lá. é. Nossa, com certeza. E a última pergunta, você já respondeu bastante, mas eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa, que é, você poderia dar exemplos de ações que a escola ou cada professor poderia propor para auxiliar as crianças e famílias neste momento de luto, incerteza ou privação? Olha, eu, eu reafirmaria, né, a, primeiro, a abertura para a comunicação, a abertura para a validação dos comportamentos e dos sentimentos dessas crianças, por exemplo, a exposição a atividades que tenham não só técnicas, mas também ações lúdicas, né? No caso, estamos falando de crianças, e se forem também adolescentes, ações lúdicas também para eles, dentro, obviamente, do contexto da idade. Os grupos eles podem funcionar como as crianças funcionam muito bem em grupos, elas são bastante espontâneas, os adolescentes também funcionam muito bem em grupos.
Então, ações, e lógico, numa situação dessa, os grupos eles são extremamente válidos para que sejam identificados e que possam ser realizadas intervenções, né? Uma pessoa que tem uma reação ali, de uma crise de ansiedade, de uma crise de irritabilidade, de um comportamento mais disruptivo numa criança, ou um adolescente que parte para um comportamento de rebeldia exacerbada, como eu falei, o incongruente, né, na expressão dos seus sentimentos, ou até de negação, de falar que não está nem ali para aqui. Os adolescentes, eles podem, crianças também, podem responder, né, com defesas, isso, como eu falei, isso é biológico, né, não é nenhuma análise aqui, mas podem responder com negação às situações, uma negação, né, que, não estou nem aí para isso. Né? Então, tudo isso tem que ser observado e tentar aliviar sentimentos de impotência. Algumas pessoas podem vivenciar culpa, isso faz parte de traumas mais complexos. Não é que a pessoa tenha, mas é simplesmente porque é um sintoma. Então, ansiedade, alterações de humor, irritabilidade, sintomas depressivos, né? Os adolescentes com desesperança, crianças que vivenciem pensamentos mais negativos, de ruína, de que não terão um futuro, que aquilo ali não vai terminar nunca. Tudo isso tem que ser abordado, como eu falei, seja individualmente, quando necessário, e nessas estratégias de grupo, oferecendo todas as possibilidades dentro daquilo que o local permite. Muito bom, perfeito. Então, algumas coisas que eu estou pensando, né, com base no que você acabou de falar, bastante trabalho com grupo, bastante trabalho com essa coletividade, então, aqueles jogos não competitivos, mas aqueles jogos coletivos, né, que fortalece essa identidade de grupo. O trabalho também em pequenos grupos, eu acho seria uma boa, especialmente dependendo como você vai dividir esses pequenos grupos, o que você pode propor, dependendo como essas crianças estão reagindo. Usar Perfeito, a porque nem todos ferramenta. podem Pode nem falar. todos podem responder. Não, a sua colocação é perfeita, porque aí, aprofundando um pouco mais a questão técnica, nem todas as crianças, nem todos os adolescentes vão, ou nem todos os adultos, né, como no caso dos professores, vão responder da mesma forma às intervenções. Né? Às vezes, um grupo, dependendo da forma do que está sendo abordado ali, pode não fazer sentido nenhum para essa pessoa. E essa pessoa, às vezes, pode precisar de uma. E isso tem que tomar cuidado. Né? Ainda que funcione para um grupo de pessoas, tem que ficar atento para aquelas que não veem sentido naquilo. Né? Isso também pode Isso. ser um foco como você falou. Né? Ou, então, tentar ficar bastante sensível a isso, né? Porque essas pessoas podem ser aquelas que estão se sentindo mais desamparadas ou com um quadro, vamos dizer assim, psicológico ou psiquiátrico um pouco mais grave. É, muito bom. Porque, de novo, né, a gente sente a acolhida de formas diferentes, né? E depende também do momento. Então, a gente tem que propor muitas propostas diferenciadas para a gente tentar alcançar todas as crianças naquela sala. E é isso. Então, o uso também da brincadeira não é um desrespeito ao que está acontecendo. A brincadeira é um meio de expressão para as crianças. Então, use, né, os objetos que você tem na sala para propor brincadeiras que elas podem se expressar, né, de uma outra forma. E realmente, assim, cuidar um do outro, os adultos, cuidar da comunicação com os pais, né, cuidar da comunicação com as crianças. E se você sente que você não está conseguindo fazer seu trabalho, pedir ajuda. Acho que essa é a grande questão, é pedir ajuda, é se conhecer suficiente para saber eu não estou conseguindo fazer um trabalho que as crianças merecem nesse momento porque eu preciso me cuidar. Porque se você não está bem, as crianças não vão estar bem. Então, o Dr. Décio está aqui, eu acho que procura ajuda se você não conhece alguém
né? Ache um bom psicólogo, uma psiquiatra na sua área, porque é muito, muito importante que você se cuide nesse momento. Você concorda, Dr. Décio, com essa fala? Perfeitamente. E diante dessas, uma palavra que é usada muito hoje em dia, mas nesses momentos eu estou usando para a diversidade de respostas que as pessoas podem ter em situações traumáticas, todas essas possibilidades, né, principalmente pegando recursos da comunidade, que podem ajudar nessa diversidade de respostas que as pessoas têm ao trauma. A ideia não é que todo mundo responda, como a gente estava falando, igual ou que haja igual, mas que todos tenham um sentimento que aí sim que ele possa ser comum a todos, que é não perder a esperança. Então, na verdade, diante de toda essa dificuldade, né, que todas as ações para todas as pessoas tenham no mínimo um sentido, que é gerar o sentimento de esperança. Então, isso é muito importante, porque o sofrimento ele é implícito e ele não vai ser, né, muitas vezes nessa fase aqui, não há palavras para atenuar, só há para estar ao lado, para validar, para entender, para compreender. E, lógico, conforme o passar, né, do tempo e também da melhora dos recursos, o aparecimento de um sentimento de esperança. Ótimo, excelente. Muito obrigado, Dr. Décio, por seu tempo hoje. Pessoas Obrigado. que estão assistindo, por favor, compartilhe com as pessoas que precisam. A gente está fazendo isso para tentar ajudar, né, as pessoas que estão nessa situação ou em situações parecidas. Acho que a gente conseguiu aprender muitas coisas hoje que a gente pode levar, até pensando em traumas que acontecem no dia a dia, né? A gente tem crianças que perdem uma pessoa, um parente com frequência, a gente tem muitas situações que as crianças enfrentam na vida, sem ser uma coisa, uma tragédia gigante, né, que atinge o país. Mas também a gente consegue levar muito do que a gente aprendeu hoje para o nosso dia a dia na sala de aula, mesmo que a gente não tiver numa situação que nem está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Então, muito obrigada de novo. E Eu é que isso. agradeço o convite. Foi um Tá prazer. bom. Obrigado. Obrigado por eu poder participar e também poder ajudar. Muito obrigado. Blah, blah, blah.